essa vantagem psicológica, ela é realmente muito grande, ela existe. Começar o dia preparado, a questão da rotina, né? Você ter a questão de você ter seu ritual matinal, de você conseguir colocar suas coisas no papel, suas coisas, mentalizar elas. Então, estou sempre mudando, porque, sim, às vezes enjoa. Mas agora, como eu falei, eu estou caminhando e eu venho no podcast. Ou, às vezes, eu venho remar. Quando eu não tenho tempo de remar cedo, eu remo de tarde, mas estou sempre ouvindo um podcast enquanto estou remando, sacou? Porque eu nunca fiz atividade física, então eu tento colocar esses tempos que são mais fáceis. Sim, o remo aqui eu posso vir qualquer hora das 6 às 18. Qualquer hora do dia, qualquer dia da semana e quantas vezes no dia eu quiser. Então é bem flexível, dá pra gente ter uns compromissos ao longo do dia. Principalmente EJ, reunião, coisas assim, dá pra ser bem legal. E é um esporte, enfim, que tem envolvimento com a água, me amarro em água, então eu gosto da parada. Uma outra coisa é potencializar a sua produtividade. Você consegue focar nas coisas mais importantes em vez das urgentes. Esse é um dos que eu mais gosto, porque vocês dormem mais ou menos que horas na noite? Então, você consegue potencializar a sua produtividade, porque você consegue focar no que é urgente. Como assim? Se você dorme cedo, geralmente a partir das 9h30 da noite, cara, seu WhatsApp pipoca, assim, né? 1000 gente falando, todo mundo postando foto no Instagram, Snapchat, não sei o quê. E, de fato, quais dessas coisas são realmente importantes pra você, assim, que mudam a sua vida, assim, sacou? Quais dessas conversas que você tem no WhatsApp, elas de fato agregam alguma coisa pro seu dia, pra sua noite, pra aquele momento? Beleza, são coisas legais, tô falando que não são, também me amarro. São coisas engraçadas às vezes. Mas dá pra você fazer tudo isso, tipo assim, se uma galera falar com você de noite, você consegue responder elas de manhã, sacou? Você consegue acordar e responder elas porque elas falaram. Se elas tiverem uma coisa importante pra falar com você, se for muito urgente, ela vai te ligar. Vocês me ligam pra alguém que você falar com ela na hora? Ou não? Vocês não ligam pra ninguém. Nem quando você fala, mãe, quero falar com tu agora. Você manda mensagem pra ela responder daqui a 1 hora. Eu costumo ligar, assim, quando eu quero falar com a pessoa naquele momento, sacou? Então se alguém tiver algo muito urgente pra falar com você, essa pessoa vai ligar, sacou? Então não existe absolutamente nada que alguém fale com você às 10 da noite no WhatsApp, que você não possa responder às 6 da manhã, que essa pessoa vai morrer, sacou? Assim, nunca rolou comigo pelo menos. Não sei se com vocês têm algum caso de a pessoa precisava falar com você no WhatsApp, que tá morrendo e você precisava responder nela na hora. Sacou? Isso não rola. Então você consegue realmente focar, porque de manhã quando você acorda, é uma paz esse celular. É uma coisa de louco, assim. Todo mundo tá aqui trabalhando e pega o celular pra olhar a hora, ver ligação, ver o WhatsApp, ver coisa, rede social e se perde. Não rola isso? Vocês ficam assim, quando você vê, tá aqui rolando a barra de feed de notícias do Facebook, quando você fala, caralho, velho, tô aqui há 1 hora, o que eu tô fazendo? Sacou? Então de manhã isso não rola, não tem nenhuma atualização. Então você consegue realmente focar nas coisas que você tem pra fazer. Eu ainda tenho esse vício de pegar o celular pra olhar. Só que como não tem nada, eu coloco ele naquele mesmo momento, sacou? Ali de volta. E eu volto pra fazer a parada. É realmente mágico, assim. Você consegue realmente focar nas coisas que são importantes e não são urgentes. As urgentes você deixa pra quando todo mundo acordar, o mundo acordar, e aí você vai fazer as coisas que tá todo mundo te chamando. Que é tipo, vem aqui, preciso disso. Pô, bora fazer uma reunião tal hora. Você fala, beleza, bora, na hora. Você não precisa responder as pessoas na hora de manhã. As pessoas não estão acordadas. Então você consegue realmente focar no que você tem que fazer para aquele dia e você consegue adiantar muita coisa. Na questão da rotina também que eu falei, eu costumo muito não conseguir acordar 5 horas se eu não tenho na minha agenda algo que eu tenho para fazer. Então, porque de manhã quando eu acordo, eu tô meio perdido assim, tipo, acordo, velho, que merda, eu acordei. Aí eu olho, pego meu celular, sacou? Se não tem nada naquele momento para eu fazer, eu só volto a dormir, velho. Eu não consegui fazer acordar. Então se eu colocar lá, estudar, só de eu falar 5 da manhã, estudar, tipo assim, eu vou acordar, sacou? É a questão de você condicionar sua mente para fazer isso. Porque você não consegue pensar em nada. Se você tem alguma coisa, você fala, pô, eu tenho que fazer isso porque é o que eu coloquei. Você se condiciona a acreditar em você mesmo, porque de manhã você não sabe o que você fez. Então, por exemplo, que você colocou ontem, mas já que está lá, você tem que fazer aquilo. Então você realmente consegue focar nessa questão. Um outro ponto bem interessante é a questão de aproveitar melhor a paz e o silêncio, como eu falei. Você consegue focar muito mais no que você tem que fazer. De manhã é bem legal, eu vou falar disso daqui a pouco, mas os seres humanos eles são seres diurnos. Isso é muito importante. As pessoas começaram a viver à noite quando surgiu essa bendita eletricidade aqui, ó. As pessoas não ficavam acordadas à noite e o ser humano não é um ser noturno. Assim como, sei lá, coruja, morcego que enxerga de noite e vai caçar de noite. A gente não é noturno. Se apagar a luz aqui, todo mundo fica perdido. Então, utilizem do dia, assim. O dia, ele vale muito mais, ele é bem precioso. Você vai ser mais feliz. Isso é psicologicamente comprovado por estudos, que você se sente mais feliz por estar acordando cedo e por estar aproveitando melhor o dia. Aproveitando
o momento que seu corpo está mais disposto. E tem estudos realmente que dizem que de manhã você é muito mais produtivo, porque você não tem nenhum estresse no dia ainda, que é igual à noite, você quer fazer mil coisas, você passou por um monte de coisa, está cansado, isso não rola, você acabou de acordar, está disposto, tomou um café, sei lá, fez a sua rotina matinal, você está muito mais disposto a produzir naquele momento, né? E por último, você vai ser mais saudável, é a questão do ciclo circadiano. O ciclo circadiano é basicamente isso daqui, não sei se dá para ver direitinho, tem um negócio que se chama melatonina, não é melanina, é melatonina. É a questão de você estar acordado. Já dormiu pouco e quando você acorda no outro dia, tipo assim, você desperta, tipo assim, você está com sono na hora, você passa um tempo, você fica sem sono e parece que você dormiu muito, é porque tipo assim, o sol ele emite luz branca. Luz branca libera a questão da melatonina. E a melatonina, quando ela tá muito baixa, tipo assim, o seu corpo não produz isso, o seu corpo tende a despertar, ele percebe que é dia. O celular tem o mesmo efeito, a luz branca que o celular emite é muito parecida com a luz branca do sol. Então quando você fica no celular, tipo assim, na cama, você demora muito mais a dormir porque o seu corpo pensa que é dia, sacou? Não você sabe que é noite, óbvio, mas seu corpo entende que é pra ficar acordado, porque você tá com uma luz branca na sua cara. Tem um aplicativo bem legal que chama Flux, tem para computador, inclusive tá meio roxinho aqui porque tá com ele ligado. Meio roxinho não, meio laranja, sei lá, não era pra estar. É porque ele realmente coloca, vou até desligar ele, né? Agora que eu percebi. Aqui tá roxinho na produção. Olha, tá mais branco, né? Nossa, tá bem legal. É F.LUX, Flux, né? Flux com P depois do F. Flux com ponto depois do F. Então, esse Flux, ele realmente diminui a carga de luz, pode ser no seu celular também, enfim, o que você quiser. O iPhone tem isso automaticamente, não sei quem tem, a última atualização tem aquela questão que você coloca lá e quando dá 6 da tarde ou mais, ele vai diminuindo a quantidade de luz branca e aumentando a luz infravermelha para você não ter essa carga de luz branca na sua vista. Então você consegue focar muito mais. Se você tiver que usar tecnologia à noite, ele não afeta seu sono, seu ciclo da melatonina. Então, é muito legal porque assim, quando dá mais ou menos 4 da manhã, é o horário que você está com a temperatura do seu corpo mais baixa, né? Mas você está se preparando para acordar. Então ele está ali 6 horas, ele acorda, essa pessoinha aí, a pressão do sangue está alta logo no período da manhã, e você tem uma concentração muito grande no período da manhã, e vai passando, enfim, e de noite, ali umas 10 horas, ele já está dormindo. E aí você volta para toda essa questão. Então você manter o seu corpo no dia é muito importante e é saudável de verdade. Mas isso também, claro, tem muito a ver com a sua alimentação, o que você faz. Claro que eu não estou falando que vocês pararem de, sei lá, tomar refrigerante, ou o que vocês gostem de tomar ou de comer. Mas se vocês realmente querem ter algo e fazer isso de uma maneira que seja mais saudável, isso é muito importante, sua alimentação é muito importante. Eu costumo parar de olhar o celular também quando dá, sei lá, 9 da noite, para ter um horário ali, sei lá, eu vou fazer alguma outra coisa, talvez meu ciclo ritual da noite, ou então ler um livro, por exemplo. Porque naquele momento, você se desliga do mundo, você coloca seu celular de lado, e é aquela questão, as pessoas não vão falar que você é algo muito urgente naquele momento. Então você consegue se desvincular daquela luz branca que o celular emite e focar muito mais no seu final do dia, né? E aí tem um amigo meu que ele para de mexer no celular dele 9 da noite e ele só pega de novo 10 da manhã. Porque quando ele acordou já fez tudo que ele tinha que fazer e pega o celular para ver as paradas. Eu não faço isso ainda, mas talvez funcione para ele, né? Como eu falei, não tem uma definição muito certa. E aí, um pouco agora voltado para a definição de gestão do tempo, que o Lear coloca na apresentação dele, mas funciona muito legal para mim, porque é muito do que eu vi naquela apresentação eu utilizo. De você usar, você ter a questão da captura do que você quer fazer no dia, então você focar, são 3 coisas que você tem que fazer para você ter uma produtividade melhor em relação ao seu dia a dia, né? A captura, o planejamento semanal e o planejamento do dia a dia. O que isso quer dizer? A captura é o que você vai fazer para reter as informações que você quer, para reter o que você tem que fazer e capturar realmente. Planejamento semanal, você planeja essa semana, obviamente, e do dia a dia é planejar mais afim com o seu dia a dia. Bom, falando primeiro da captura, eu uso bastante o Google Calendar e o Evernote. Eu coloquei o Todoist também porque eu usava ele antes. Na verdade, eu comecei a usar o Evernote por causa do Lear na apresentação dele. Eu usava o Todoist antes disso. Inclusive, ele também falou que usava e parou de usar. Porque, tipo assim, o Evernote ele é muito completo. Quem conhece o Evernote?
Legal. O Evernote ele faz muita coisa, não só listas de coisas que você tem que fazer, mas você consegue, tipo assim, você viu uma página na internet, você salva ela na hora, você clica e salvou ela, você consegue pegar o PDF, fazer 1000 anotações pelo Evernote, você consegue, tipo assim, se você escrever uma anotação, você escreve, tipo assim, ir na casa de fulano. Se você tem esse fulano na sua lista de contatos, ele já linka o nome dele com o endereço dessa pessoa com o Google Maps, sacou? Então ele viu o nome da pessoa e viu ir na, então sabe que você quer ir lá. Então ele já coloca para você o mapa para você ir lá. Se você coloca comprar batata, ele vai, sei lá, pesquisar preço de batata, sacou? Na internet e colocar o link para você lá, só porque você escreveu comprar batata. Então, tipo assim, ele faz realmente muita coisa. Eu comecei a usar semana passada a versão paga dele, a versão gratuita é muito legal, mas eu comecei a usar a versão paga porque, tipo assim, é um investimento, sacou? Eu tô gastando, tem gente que tem anseia isso, né? Gastar dinheiro com aplicativo, sacou? Eu também tinha essa parada de não gastar dinheiro com aplicativo, até aqueles que são R$1 lá na Play Store, não costumam comprar, mas faz muita diferença se você realmente quer focar nisso. Então, tipo assim, o Evernote é R$80 anual, então tem 40 e tem 80 que é o que tem mais coisa. E esse de 80 tem muita coisa, não vi todas as funcionalidades ainda, mas basicamente eu só uso ele para tudo. Ele consegue fazer tanto a questão da captura, quanto do dia a dia, quanto semanal, quanto do bloco de notas. Em vez de você ficar anotando em 1000 aplicativos que você tem que fazer, o Evernote faz tudo isso se você souber usar ele e quiser usar. O único que eu uso além dele, que eu não coloquei aí, é a questão do Evernote do Trello também. Eu esqueci de colocar, mas o Trello é muito legal. E o Google Calendar, ele é muito legal para você colocar seus compromissos. E quem que utiliza o Google Calendar? Legal. Ele é muito legal para você esquecer, para você não esquecer suas coisas. Então, tipo assim, no dia a dia sua mente está muito condicionada a fazer muita coisa que você tem que fazer. Você tem que lembrar de muita coisa. E pô, se você fica lembrando o que você tem que fazer daqui a uma hora, enquanto você está fazendo alguma outra coisa aqui, cara, você não vai focar muito bem no que você está fazendo aqui. Então é a questão de você conseguir terceirizar a sua mente, sacou? Você usar outros recursos fora de você para você guardar o que você tem que guardar e não ficar preso naquele pensamento para sempre, né? Uma coisa legal, eu sempre deixo o Evernote, ele tem a versão dele fica minimizado, porque se eu estou fazendo uma coisa e lembro, eu tipo assim, só dou Alt Tab e anoto no Evernote e volto. Eu sei que eu posso esquecer daquilo porque está anotado. Então não fiquem pensando nas coisas que você tem que fazer, porque isso realmente atrapalha a sua produtividade. Você tem que realmente focar naquilo que você está fazendo, para você entrar naquele estado que eu falei, que é o estado de flow, né? Você realmente fazer o que você tem que fazer. Mesmo que seja uma coisa pequena, tem que fazer uma coisa aqui de 2 minutos. Cara, não para o que você está fazendo para fazer isso. Acaba o que você já começou a fazer e depois faz isso, sacou? Então é bem legal você ter isso para anotação. O planejamento semanal, eu também uso o Google Calendário, obviamente, e eu faço isso domingo à noite. Foi uma parada que eu vi no treinamento do Lear, que ele falou que fazia, e eu comecei a fazer a partir daí e é muito bom. Assim, domingo umas 8 da noite é um momento que você geralmente não faz nada, não tem muito compromisso. Se você saiu, já voltou, ou então um pouco mais tarde, dependendo do seu domingo, óbvio que tem domingo que você volta mais tarde, ou então você não volta, mas a questão é de você utilizar um tempo para planejar a sua semana. Então, de que forma? Você coloca compromisso na sua agenda, que você já sabe que vai rolar, porque é domingo, geralmente as pessoas já marcaram que tinha que marcar com vocês, ou se não marcaram, são poucas coisas que ainda não rolou, e você coloca isso à noite para você conseguir quantificar o tempo que você vai fazer as coisas no seu dia e ver os intervalos de compromissos com outras pessoas para você fazer coisas pessoais para você. Então, pô, se eu tenho uma aula 10 da manhã, por exemplo, meu exemplo, eu tenho aula 10 da manhã, terça, quarta, quinta e sexta. Então, geralmente as pessoas não marcam reunião comigo antes disso, né? As pessoas não acordam cedo, né? Então, eu posso fazer, tipo, das 5 às 9, o que eu quiser. Então, eu coloco das 5 às 9 o que eu vou fazer, sacou? De uma maneira muito mais assertiva, porque eu sei que naquele dia eu vou estar fazendo aquilo e eu consigo visualizar a semana toda se eu estou fazendo tudo o que eu preciso. Às vezes eu sei que semana que vem tem uma prova e eu consigo colocar blocos de estudo em vez de estudar tudo um dia antes, porque eu não planejei, enfim. A questão está no planejamento realmente, você conseguir manter a rotina. E a questão do planejamento do dia a dia é mais a questão do começo do dia você fazer. Eu também utilizo o Evernote e a questão dos hábitos, né? Você colocar no começo do seu dia, faz parte da rotina, você anotar o que você tem que fazer e realmente executar aquelas coisas, porque é só no dia que você vai realmente saber o que você vai fazer. Você pode preparar domingo, mas quando chega na quinta, muita coisa mudou. Não muito assim, mas algumas coisas mudaram ou você tem mais definido. Tipo assim, eu coloco no domingo, sei lá, quinta de 5 às 8, eu coloco estudar. Aí chega na quarta noite, eu coloco quinta de manhã. Na quarta noite eu coloco na agenda, quinta de manhã, estudar microeconomia, sacou? Eu defino o que eu quero fazer naquele momento. Então você consegue gerir seu dia a dia muito mais acertado. E aquela questão que eu falei, eu costumava anotar num diáriozinho as coisas que eu fazia na semana,
para na semana seguinte, no domingo seguinte, eu pegar, ver aquilo, ver o que deu errado em cada dia, para mudar ou realmente descobrir o que deu errado e por que deu errado. Às vezes são coisas que não competem em mim, tipo, sei lá, eu saí tarde de casa e estava engarrafado. Então, pô, semana que vem eu vou sair mais cedo, sacou? Daquele horário, porque eu sei que pode estar engarrafado. Mas tem vezes que tem acidente, então eu não poderia prever aquilo. Então você realmente vê o que compete a você mudar e realmente mudar. Tipo assim, essa é uma das atividades que eu fiz que mais deu certo, na verdade. De anotar as coisas que você tinha que fazer no domingo e anotar ao longo da semana o que deu certo e o que deu errado no dia. E é legal anotar o que deu certo também, não só o que deu errado, porque o que deu certo você mantém e consegue, assim, celebrar com você mesmo, sabe? Tipo assim, pô, eu fiz isso e deu certo. Se você ficar feliz consigo mesmo porque você conseguiu. É muito chato você só anotar coisa que deu errado, você está sempre se cobrando, sacou? Também celebre as pequenas vitórias que você teve ao longo do dia, porque isso é muito importante também. E prioridades primeiro, né? Eu coloco sempre nos momentos da manhã as prioridades que eu tenho que fazer. Então, naquele momento que eu falei que ninguém está acordado, é quando eu estou fazendo essas prioridades. Eu nunca coloque para, tipo assim, uma coisa que eu fazia antes que é muito errado, é acordar e ler e-mail, sacou? Defina também na sua agenda o momento que você vai ler e-mail. Muitos de vocês devem, no momento que chega e-mail, no celular, pegar e ler o e-mail e já responder, ou então ver que tem e-mail, ou então, sei lá, responder em muitos horários ao longo do dia. Eu costumo responder e-mail só 2 vezes por dia ou uma no máximo, porque nenhum e-mail a pessoa vai mandar para você responder na hora. Se ela quer que você responda na hora, ela vai te ligar ou mandar WhatsApp. Então você não tem por que ficar respondendo e-mail toda hora. E segundo, prioridades primeiro. E-mail não é prioridade sua, é prioridade dos outros. Então não priorizem a prioridade dos outros, prioriza a sua, sacou? O e-mail você tem que responder, obviamente, mas é um gasto mental muito baixo, sacou? É tipo assim, é muito automático. O e-mail você responde sem gastar a sua massa cerebral, sacou? Ou você tem que responder, você nem responde, você só tem que ler e arquivar, sacou? Então, definam as prioridades primeiro, e e-mail não é uma delas. Eu costumava ver e-mail para acordar, porque como eu falei, tipo assim, de manhã eu tô com um pouco de sono, então quando eu não tinha rotina de caminhar, eu pegava o celular e colocava a luz branca e a luz branca me acordava, sacou? Eu ficava com aquele e-mail lá e aí eu ficava acordado, isso realmente funciona. Você pegar o celular e ficar olhando de manhã, seu sono vai passando de pouquinho em pouquinho. E horário para finalizar também, isso é muito importante. Como assim? Não dá para ficar trabalhando sempre. Essa questão de não ter sede no médio, então de você poder trabalhar em casa, é muito legal, muito bacana você poder trabalhar no ambiente que você gosta, mas às vezes isso te escraviza, assim, você fica querendo trabalhar o tempo todo e onde você estiver. Não é muito legal isso, porque você não consegue realmente fazer o que você tem que fazer. Então, nesse livro que eu falei um tempo atrás aqui na apresentação que eu li, do Tim Ferriss, é a semana de trabalho de 4 horas. Ele fala que óbvio que ele trabalha 4 horas por semana, né? Tá ligado esse livro? Já leu? Tá legal, né? Essa dica que você falou de ler os e-mails só 2, 3 vezes por dia, ele fala lá também. Tem muita gente que coloca isso como uma parte muito importante, de você colocar horários específicos para você ler e-mail. Hã? Tá falando nome pra ela? Semana de trabalho de 4 horas. Não necessariamente trabalha 4 horas por semana, eu acho que não. Mas é só um termo para chamar a atenção de que você pode trabalhar menos e você colocar o tempo para você parar. Cara, eu vou trabalhar aqui, tipo, tem dia que eu coloco de 5 às 9. Depois disso, mesmo que eu tenha trabalho, não vai ser muito importante para mim, deixa o próximo dia. Porque você consegue realmente fazer a sua vida no seu trabalho, sacou? Você consegue focar nas coisas que você tem que fazer além do trabalho. Então coloque um horário para você finalizar o que você tem que fazer, seja o seu trabalho, seja o seu lazer, enfim. Uma técnica muito legal que eu utilizava, não utilizo mais, acho que todo mundo conhece, é Pomodoro. Alguém não conhece Pomodoro? Alguém não conhece? Todo mundo conhece? Ah, legal. Pomodoro é o nome desse reloginho aí, reloginho de cozinha, que tinha mais antigamente, na verdade, o pessoal colocava para marcar o tempo de cozimento, enfim, das comidas, mas ele é utilizado para a gestão do tempo também, para você ser mais produtivo. Ele é basicamente o seguinte, são ciclos de trabalho de 25 minutos que você descansa 5. Por quê? Porque você tem que ter o tempo para você respirar também, o tempo de você, aquele checkpoint que você tem entre um trabalho e outro. Você coloca, sei lá, você tem um trabalho, quando você começa a usar Pomodoro, você começa a quantificar seu trabalho em Pomodoro. Você fala, tal atividade, vou fazer em 4 Pomodoros. Tipo assim, você vai gastar 25 minutos, depois você descansa 5, eu tenho tempo para seu WhatsApp, sei lá, fazer uma coisa distraída, realmente voltar para a concentração, e depois mais 25. Quando você faz 4 ciclos desse, de 25, 5, 25, 5, você tem um descanso maior de 20 minutos ou 15, enfim, é o que você julgar necessário. Eu costumo fazer Pomodoro de 50 minutos de descanso de 10, porque tipo assim, você acostuma, sacou? E às vezes fica muito pouco 25 minutos. Uma coisa que eu fazia muito errada é quando eu fazia o tempo de 25, tipo assim,
pô, deu os 25, o timer apitou aqui, se você tem aplicativo no celular de Pomodoro, ou então o próprio reloginho lá, né, do celular. Tá dando, tipo assim, deu 25, só que eu tô finalizando o trabalho. Aí você quer finalizar, sacou? E você não para pra descansar os 5 minutos. É muito importante você parar onde você tá e descansar os 5, porque senão você perde a concentração total depois que você acaba. E você perde 5 minutos. Então se você consegue manter 25, 5, 25, 5, 25, 5, é muito mais eficaz. Eu costumava, enfim, passar os 25 e trabalhar os 5 também e já entrar no 25 de novo. Falei, não, tá dando errado. O melhor pra mim não é assim. Então eu comecei a usar 50 e 10. E deu certo. Vocês podem fazer se vocês quiserem, se vocês acharem melhor. Bom, então, uma outra coisa, as distrações existem, você tem que reconhecer e eliminar elas. É uma coisa que eu uso muito, inclusive eu lá falando no treinamento dele, esse pessoal que viu lá do Call of Duty, mas eu usava antes dele ter falado, porque tipo assim, eu conheci com uma amiga minha, que ele é muito legal. Alguém conhece o Call of Duty? Tá, ele é um aplicativo para evitar distração. É simplesmente um aplicativo de áudio que você coloca no fone e ele tem som, tipo assim, de lanchonete, sacou? Eu não sei muito bem, tipo, tem 3 sons, os outros são pagos, você não precisa comprar parada. É um som de lanchonete, tipo, gente conversando, mas você sem ouvir você não entende o que estão falando, tipo assim, é só pessoas falando ao fundo, sacou? Tipo, quando tá no restaurante, gente falando, é tipo isso. Prato batendo também, sei lá, tem universidade que é tipo barulho de livro, mas realmente é muito concentrante, assim, não sei por que isso rola. Você coloca esse som e você consegue realmente focar no que você está fazendo e não ouvir as distrações externas. Então é um som do dia a dia, você consegue focar. Não é igual pessoas conversando ao seu redor que você não consegue focar porque você está ouvindo o que elas estão falando. É realmente sons, tipo, nada a ver com nada, mas funciona de verdade. E o fluxo, como eu falei, é o que evita você se distrair ou você ficar acordado no final do dia, porque ele realmente diminui a temperatura, digamos assim, do seu computador em relação à iluminação. A iluminação fica mais quente, né? Fica mais laranjada. E às vezes você nem percebe, tipo assim, ele vai diminuindo ao longo do tempo. Ele vê a posição geográfica que você está, quando o sol nasce, quando ele se põe, de acordo com o lugar no mapa do mundo que você está, e aí ele vai abaixando na metade do dia, está lá em cima, tudo branco, e quando está acabando ele vai diminuindo essa quantidade e vai ficando menor, sacou? E aí você nem percebe, você só percebe quando você sai do computador, quando você volta, você está laranjado. Porque você teve contato com iluminação e você volta e está tudo laranjado, só que você nem percebe e realmente faz diferença você usar isso, sua vista fica muito, muito menos cansada. Você tem tanto para celular quanto para computador? Tem. É de graça. E assim, não custa nada colocar pelo menos o fluxo, né? Você não vai fazer nada, ele vai fazer por você, né? Você só vai sentir os efeitos dele. Não é tipo Call of Duty, você tem que ir lá, colocar o áudio, o que também não é muito desgastante, mas dá muito menos trabalho o fluxo. É bem legal. Tem outros tipos também de som que o pessoal costuma ouvir, tipo, tem no YouTube uns vídeos de chuva, sei lá, barulho, mas o que funciona bem legal pra mim é esse, Call of Duty. E bom, falando sobre o sono, né? Você tinha perguntado sobre se eu durmo tarde ou acordo cedo. Não, eu durmo igual a todo mundo. Existe a questão dos ciclos de sono. Para quem não conhece, os ciclos de sono é a questão de você realmente dormir de maneira eficaz. Como assim? Produtividade se baseia muito em equilíbrio, sacou? Vocês devem ter percebido que eu falei bastante aqui de você realmente se perguntar o porquê das coisas e estar em equilíbrio consigo mesmo, para você não fazer nem 1000 coisas atarefadas correndo ou poucas coisas e ficar se achando inútil na vida. Realmente você tem um equilíbrio entre tudo. E o sono é muito importante. Eu durmo todo dia 6 horas. Por quê? Os ciclos de sono, eles são basicamente de 1h30. O que isso quer dizer? Você já acordou de noite às vezes, tipo assim, para fazer xixi ou para comer? Alguém aqui acorda para fazer isso? Ou conhece alguém que faz isso? Sim, tem uma galera que acorda de noite, né? Eu, por exemplo, não acordo. Mas existe um estado do sono que fica mais leve. É quando, tipo assim, você está dormindo e você acorda para ir no banheiro, como eu falei. Ou então você ouve um som e desperta sem querer. Por que isso existe? Já dei uma estudada sobre isso. Vem muito da evolução do ser humano, né? Antigamente, quando o homem era, sei lá, nômade, tinha que se defender de animais ao longo do caminho dele, do percurso dele. Então tinha momentos do sono que ele estava mais desperto, que era o momento para ele ver se tinha alguma coisa atacando ele ou a família dele, sacou? Então tem esses momentos que você está com o sono mais profundo, que é quando você está dormindo realmente, e pedaços do sono que está com ele mais leve, que é quando você está mais disposto a acordar e, enfim, despertar. Então se você consegue compreender isso e estudar isso de maneira melhor, você consegue acordar sempre que seu sono está leve. Já dormiu alguma vez, tipo assim, muito pouco,
e ficou muito bem no outro dia, ou às vezes dormiu muito e acordou com sono pra caralho, sacou? É porque você está acordando no meio do ciclo de sono, quando ele está mais profundo. Se você acorda quando você está mais baixo, está lá embaixo, assim, você vai se fuder, velho. Essa é a real, sacou? Então você tem que entender seu sono para você acordar quando está mais no pico, não lá em cima. Porque isso que de fato faz você não ter sono na hora que você acorda. Tipo assim, às vezes eu durmo 1h30 e acordo de boa porque eu acordei no momento certo de acordar. Óbvio que isso não é saudável, mas se você precisa fazer algum momento, é melhor você dormir 1h30 do que dormir 2, por exemplo, porque 2 já entrou no ciclo de sono. 1h30 não, você está acordando no momento ideal. E aí, por que eu falei que eu durmo 6 horas? Porque o ideal que o pessoal fala é dormir 8 horas, né? Todo mundo fala, dorme 8 horas. Só que não, o ideal é 7h30, 7 horas e meia, só que o pessoal considera meia hora que você tem para adormecer. Então dá 8, que é mais ou menos o que divulgam por aí, sacou? Então, se você considera o tempo que você demora para dormir, mais os 5 ciclos de sono, então 7 horas e meia, que é 1 hora, 3, 6, 7h30, né? São 5 ciclos. Isso não se você completa. 5 ciclos completos são o ideal. Eu durmo 4, porque eu vejo que para mim, pessoalmente, não preciso dormir 5. Então eu durmo 6 horas por dia, e mais uns 20 minutos para dormir, que é o tempo que mais ou menos eu levo para dormir. Mas vocês devem saber o tempo que vocês levam para dormir também. Às vezes tem gente que dorme rapidão, tem gente que demora pra caramba para dormir. Se vocês conseguem mensurar isso de uma maneira não exata, não precisa ser tipo assim, eu demoro 23 minutos e 14 segundos para dormir. Não, mas você consegue realmente mensurar um tempo mais ou menos e colocar seu despertador para acordar quando seu ciclo de sono estiver leve, você vai acordar bem mais disposto. Isso é muito legal para você conseguir acordar 5 da manhã, sacou? Ou acordar no momento que você tem que acordar cedo, e não ficar com sono. Então levem, isso é muito importante, porque você consegue manter seu sono de maneira saudável para você ser produtivo no dia seguinte, né? Então, não sei quanto tempo vocês dormem, mas tipo assim, eu não durmo mais do que o necessário, porque como eu falei, eu tenho coisa para fazer, você também tem mil coisas para fazer, então tipo assim, o sono que eu estou dormindo mais do que o necessário é luxo, sacou? Eu não preciso dormir aquilo, óbvio que eu gosto muito de dormir, mas pô, prioridades primeiro, entendeu? É aquela questão, eu estou fazendo o que eu acho melhor nesse momento e dormir não é a melhor delas no momento. Então eu consigo realmente focar no que é essencial e não dormir mais do que é necessário. Então se você está dormindo, sei lá, 9 horas por dia, cara, essas 3 horas a mais que está dormindo não são muito saudáveis para você, no sentido que você está desperdiçando elas por uma coisa que você está podendo fazer melhor, aproveitando melhor esse tempo, sacou? Então durmam o que é essencial. Então finalizando, só para finalizar a apresentação. Descubra primeiro suas prioridades, coloque ela realmente no foco que você quer, defina semanalmente ou diariamente quais são suas prioridades naquele dia, faça, sei lá, o planejamento do seu mês, o que você quer ter entregue até o final do mês, tanto para a sua vida quanto para a sua EJ, enfim, coisas assim. Um bom planejamento é essencial, então um planejamento trimestral, que você tem para a sua vida, sei lá, semanal, é muito legal fazer domingo à noite porque é quando está acabando a semana. Tenha sempre planejamento, não dá pra, tipo assim, aquela galera que fala, sou roots, não tenho rotina. Isso é muito bonito na teoria, mas vai ser totalmente improdutivo, sacou? Ter rotina é muito bom para você conseguir fazer as coisas que você tem que fazer. Então não deixe de ter uma rotina, de ter hábitos diurnos, tipo assim, eu acordo e vou escovar o dente, é o que eu faço para acordar. Eu acordo e vou caminhar. Sei lá, eu acordo e vou e leio um livro. Eu acordo e vou tomar café. Enfim, tem qualquer coisa que você pode fazer e se ela virar um hábito, vai ser muito legal para você. Você vai conseguir manter ele e estar sempre sem sono naquele momento, porque você não quer ter sono. Utilize de ferramentas, elas são muito importantes e fundamentais. Utilize no celular, no computador, no que vocês acharem melhor. Tem inúmeras dessas ferramentas na internet. Eu coloquei só algumas aqui porque são as que eu uso, mas tem infinitas mais. Utilizem delas de verdade, elas são muito boas e explorem tudo que elas têm para oferecer para vocês. Até seu celular deve ter muita coisa que você não sabe, que você não usa, porque você usa o celular, sei lá, só para ver WhatsApp e Instagram, sacou? Mas tem muita coisa bem legal que você dá para aproveitar no seu celular, então façam isso também. Cultive bons hábitos, tem um aplicativo bem legal que eu não coloquei, que é acho que é Habit, sei lá, que é tipo um joguinho, velho, meio gamificado assim. Você coloca os hábitos que você quer nele e aí ele vai te chamando para você cumprir ele, sacou? Então, quando dá um momento, ele fala para você fazer, você vai ganhar recompensa se você fizer. Então, para você criar esses hábitos, é bem legal até você criar. Depois você cria, você pode pagar o aplicativo, sei lá. Mas ele é bem legal para ele te manter na sua rotina, realmente. Tem uns que esqueci, alguma coisa off. Ele é pago, eu só vi no celular do brother porque eu não paguei esse aplicativo. Ele, tipo assim, ele não te deixa ficar no celular por muito tempo
que você não queira, tem que desejar. Você coloca, tipo assim, hoje, no dia de hoje eu quero ficar 2 horas no celular, no total. Aí beleza, você coloca lá. Quando chega perto, ele manda uma mensagem pra tu, sacou? Tá acabando seu tempo. Aí você já vê e você desliga, sacou? Quando dá um momento que ele vibra cabuloso o celular, meu brother falou que a primeira vez ele tomou um susto cabuloso, deu uma vibradona, apareceu uma tela cabulosa, tipo, xingando o bicho, sacou? E o bicho, que merda é essa, velho? Tipo, meu celular me xingando, tipo assim, porque realmente o aplicativo faz com que você não fique no celular tempo demais. Então ele vai sempre mandando notificação pra você voltar, porque às vezes você esquece mesmo, você tá aqui mexendo e você fica aqui vendo 1000 coisas nada a ver, você esquece. Então é bem legal esses aplicativos, procurem, tem muitos bem interessantes. E durma muito bem, isso é muito importante, de verdade. Não durma pouco, é muito ruim quando você dorme pouco e você fica realmente muito pouco produtivo no dia seguinte. Durma muito bem, mas durma o que for essencial. Não durma além disso, porque se você dormir mais, como eu falei, assim, pelo menos pra mim eu não curto dormir mais porque eu sei que estou perdendo tempo precioso poder fazer outras coisas. Então eu durmo o que eu preciso e que é saudável pra mim. Além disso, pode até não ser saudável, né? Bom, então o resumo de tudo que eu falei eu acho que é esse. Mas como eu falei, a principal diferença de gestão do tempo e produtividade é você realmente hackear sua mente no sentido de você conseguir focar no que você tem que focar e acreditar que aquilo é importante para você. Não é somente utilizar 1000 ferramentas e não saber o que você quer com aquilo. Então é realmente pensar, cara, por que eu estou fazendo isso? Isso é realmente importante e você vai conseguir acordar, por exemplo, no meu caso, 5 horas sem problema algum. E remar às 6 da manhã no lago só a névoa, sem problema algum, sacou? Porque você se sente feliz com aquilo e você sabe que aquilo te traz uma recompensa muito grande. Então você realmente trabalha com isso. Enfim, essa é a diferença básica para gestão de tempo de produtividade. Pesquisem mais na internet do que eu trouxe aqui, foi bem básico as frases que eu trouxe sobre produtividade. Você vê que tem muita coisa legal na internet, muito vídeo, muito podcast, não sei se você tem costume de ouvir podcast. Em português tem muito poucos podcasts bons de produtividade, então procure referências externas também, porque são muito legais de verdade. O que eu mais ouço, como eu falei, é o do Tim Ferriss, que ele é um cara genial assim, para produtividade, e ele traz muita referência. Assim, ele te fala uns links para você entrar na internet, se você ficar, você passa o dia todo vendo link atrás de link, e sobre isso você se afunda no conteúdo e não para nunca. Beleza? Então muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida ou angústias, é agora. Obrigado. No seu dia a dia, na faculdade, pegando 1000 projetos que você não dá conta de fazer, você fala 1000 projetos aqui em Real, né? Então, se vocês realmente fazem tudo, cara, sério, vocês conseguem fazer tudo dando o melhor de vocês, se vocês realmente pegarem tudo, é aquela parada, né? Seu resultado é seu... Potencial sobre seu potencial sobre o número de focos. Então, se você dá muito foco, você não consegue fazer tudo que você quer. Então, saiba dizer não, mas as coisas que você disse sim, faça elas com vontade, faça elas de verdade. E é uma junção de tudo, né? Como eu falei, faça uma lista do que você tem que fazer e execute essas coisas dentro dos focos que você distribuiu. Então não existe essa de você dizer sim pra tudo e querer que o mundo vire flores assim, né? Não é bem legal. Então essa questão de urgente e importante é você conseguir, eu vou falar disso daqui a pouco, eu não vou falar de acordar cedo, você conseguir focar no que é importante para você, no que para os outros pode não ser importante, mas para você você tem que fazer naquele momento. Um negócio legal do Kanban, que a Ju falou, eu já utilizei o Kanban, não uso mais porque, enfim, estou sempre mudando os conteúdos, às vezes tem coisas que você até internaliza, que você nem precisa mais escrever, porque na sua mente você executa de maneira mais orgânica, você mudar o foco, assim. Em vez de você colocar as coisas one to do, né, que as coisas to do, você coloca as coisas one to do. Assim, não coisa pra você fazer, coisas que você quer fazer, sacou? Só de você mudar o nome de coisas que você quer fazer, de coisas que você tem que fazer, para coisas que você quer fazer, tipo assim, sua mente se condiciona a colocar coisas que você realmente tem interesse em fazer e não necessariamente que são urgentes. Geralmente as coisas que eu tenho que fazer e que eu tenho que fazer ali são urgentes e, enfim, não são importantes. Mas as coisas que você quer fazer são coisas que você está dando prioridade e que você tem interesse de fazer, você faz mais genuinamente, né? Então, só de você mudar esse nome, quando eu utilizava o Kanban eu fazia isso, colocava lá no Trello want to do, doing e done, sacou? Aí pra eu colocar as coisas que realmente tinham interesse. Então, sempre foquem em coisas importantes e as coisas que não são urgentes. E aí, a definição de rotina. Isso aqui é um pouco parecido já com a questão que o Lea trouxe, porque é um pouco mais voltado para a gestão do tempo, né? Então, cara, que horas geralmente vocês acordam? 7h30.
Então, mas no dia que você tem aula 8, por exemplo, você forma que horas? No dia que você tem aula 10, você forma que horas? É uma coisa que coloca todo mundo assim. Se você tem o primeiro compromisso do dia às 5 da manhã, você vai acordar às 4. Se você tem compromisso às 8, você vai acordar às 7. Se tem compromisso às 10, você vai acordar o tempo necessário para você se deslocar da sua casa até aqui e chegar na hora, sacou? Não existe muitas pessoas que acordam muito antes disso, porque a pessoa fala, mano, não tem necessidade, sacou? Eu vou acordar mais cedo, dormir é bom, né? Não é bom? Quem não gosta de dormir? Dormir é bem legal. Então assim, que do Tim Ferriss é um cara meio que um guru da produtividade. Eu sempre, quando eu falei que eu uso os podcasts, eu uso bastante o podcast dele, que ele meio que ele desmistifica, meio que o trabalho dele é desmistificar as pessoas que são famosas e conhecidas por serem muito produtivas, tipo Tim Cook ou Steve Jobs antes dele, ou então, sei lá, Bill Gates, ou pessoas que são famosas no mundo da tecnologia ou no mundo da produtividade. Então o papel dele é falar, cara, essas pessoas são normais igual você. O dia deles tem 24 horas igual ao seu. O que faz deles fazerem mais coisas no dia, ou serem mais especiais naquilo, é que eles realmente focaram, realmente quiseram ser os primeiros, né? Então eu queria fazer uma dinâmica com vocês, que é bem interessante, mas só para ilustrar um pouco. Alguém tem uma nota de 100 reais aí? Eu não tenho. Ou uma de 50 pessoas, uma de 50 também. Sei lá. E aí, Ricardo? Se todo mundo dá uma de 5. A Delphi não tem cliente. Alguém tem? A Delphi tem, eu Dois. não Pessoas tenho. com 20 aí. Vamos quebrar aqui. Tem uma tartaruga. Ó, o Carlos tá Carlos patrão, né? tem. Finge que é 50, finge que é 50. Ó, já ficou 60 aí, É galera. pro mês. Eu tenho um tipo da CPTM. Já vale 20 reais? Não, vale 3. Ninguém mais falta uma nota de 20, galera. Só 100 reais. Vamos parar de ser muito baixo, gente. Vamos lá. Devolve depois. Será? É Será? bom que devolva? Será? Obrigado, galera. É o seguinte, eu acabei de ganhar 100 reais. Eu não vou devolver pra vocês, tá? Capos agora são pagos. Do momento aqui, né? Beleza, tem aqui 100 Então você tá reais. precisando de dinheiro? Pai? Quem gosta de dinheiro? Tá, vamos fazer um leilão. Vou leiloar 100 reais. Tá? Uai. Tem 100 reais aqui. Eu dou 150. Eu vou leiloar esses 100 reais. Tá? Só que ela é um pouco diferente. O que vai acontecer? A pessoa que der mais pelos 100 reais vai ficar com 100 reais, obviamente. E o segundo colocado que der logo abaixo dessa pessoa também vai pagar o que ele falar que vai pagar pelos 100 reais, mas não vai ganhar 100 reais. Entendeu? Se o primeiro falar que paga 120, ele vai levar os 100 reais e me dar 120. E o segundo falar que fala 100, ele vai me dar 100 e ficar com nada. Beleza? Qual que é o tempo? Sem tempo. Porque isso não paga o último. Então, vou falando os lances e aí vocês vão falando se vocês pagam ou não. Vamos se brancar, pago 5 reais e 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, não. Quem dá 5 reais pelos 100 reais? Meninas? Menina? Eu dou. Então levanta a mão. Beleza, uma galera deu assim. Quem dá 10? Quem dá 30 reais pelos 100 reais? Quem dá 50 reais pelos 100 reais? Quem dá 60? Quem dá 70? Quem dá 80 reais? Quem dá 90? Quem dá 95 reais? Até agora eu tô lucro. Quem dá 100 reais? Quem dá 105 reais? Quem deu 100? O Você Ricardo deu tá 100, aqui. né? Então você está ganhando. Quem deu 95? Você vai pagar também, você vai dar mais? Eu dou certo. Já tem que dar 105, ele já deu 100. Se você pagar 95, não leva nada. Passa ele. Ok. João, 105, Hã? Dou 105. E aí? 110, né? E aí? 115? Agora você vai perder mais. Ué, daí já era. Só compensa até 195. Hã? Como 195? Que isso? Porque eu não ia ficar em segundo lugar com 95. Cara, quem ficar em segundo lugar vai pagar do mesmo jeito. Vai se fuder de qualquer forma. Então, É que esse Então pode vocês dois, ele deu vai 110, lá. você vai pagar 115? Você vai perder 110 reais. Paga 115 e leva tudo. É de vida. Não tem essa não. Não. E vai dar 115, Ju? eu dou, vai. Ó, eu tô no lucro, eu tô ganhando aqui 215 reais sem fazer nada. E aí, você vai dar 120?
E aí, vai passar Não, aí? chega de prejuízo, tá ótimo. E então você vai pagar 120 para levar os 100 reais, você tá perdendo 20 reais aí e tu tá perdendo 110. Né? Nessa brincadeira. Vocês entenderam a brincadeira? Não. Vocês A moral. entenderam que duas pessoas se fuderam e eu me dei bem, assim. De graça. Não, eu quero dizer a moral. Tá, isso Eu não entendi o porquê. isso é um teste psicológico que o pessoal faz com uma galera aí, enfim, desses testes da vida. Geralmente, o pessoal para em 300 e poucos reais ou dólares. E eles, quando chegam em 300, eles percebem que estão sendo iludidos, assim. Não é óbvio que eles sabem desde o começo, mas eles sempre tentam passar a outra pessoa pra não ficar no pior. Só que eles percebem que sempre alguém vai passar ele e ele vai se fuder, sacou? Então, a questão de fazer isso... Vamos os 100 reais de volta aqui hoje. Eu dei. Pessoal, a questão de eu ter falado isso é porque, Cadê a assim, ética? eu estava falando antes da questão daquelas pessoas que elas são mais produtivas, elas conseguem chegar em primeiro, né? Quem fez isso comigo uma vez foi um professor, e ele estava na turma falando sobre isso, e ele realmente falou, cara, isso é o que rola na vida, na verdade, assim. Um exemplo claro disso é, sei lá, existem muitos, mas um deles é, sei lá, concurso público. Alguém que quer fazer concurso público? Não é errado, galera, pode falar que quer fazer. Beleza, então tipo assim, você pode estudar muito, gastar uma grana estudando, só que, cara, se você não for o melhor, ou um dos melhores, ou estiver no grupo dos melhores, você vai se dar mal, sacou? Você vai ter gastado dinheiro todo e tempo, assim. Tempo, a gente fala tempo, o tempo não necessariamente é o tempo que você gastou, mas o que você poderia ter feito com ele, em vez de ter feito aquilo que você não se deu bem, né? Então você está perdendo alguma coisa melhor do que se você utilizou aquele tempo inteiro ruim. Como fez em técnico, né? Puxa oportunidade. Puxa oportunidade, exatamente. E aí, enfim, o tempo dessas pessoas é 24 horas igual de todo mundo. Mas o que eles fazem com ele é o que define eles serem pessoas famosas ou que se deram bem, ou pessoas de sucesso, né, de maneira geral. Então, o que você faz com o seu tempo, como você gasta ele, é muito determinante. Então, se você está achando que você está trabalhando demais, porque você acordou cedo e está dormindo tarde, mas quando você vai listar as coisas que você fez na sua dia, você fez 2 coisas, cara, você não está trabalhando esse tempo todo. Você está procrastinando muito mais do que isso. Então, tem muitas outras pessoas que estão tentando chegar na frente e elas estão pagando mais. E elas estão levando a bolada toda, sacou? Então, pensem no que vocês realmente estão fazendo. Eu tenho estudado muito sobre isso, mas eu acho que eu estou muito aquém do que pode ser produtividade, sacou? Mas essa dinamicamente para mostrar para vocês que se vocês não realmente lutarem e se posicionarem para serem os primeiros, ou estar no grupo dos primeiros ali, vai ter pessoas para passar vocês, sacou? E essas pessoas vão levar o que elas querem e o que vocês querem também. Então pensem nessa questão assim. Então, como eu falei, tente acordar um pouco mais cedo. Não é ruim você acordar mais cedo, você vai ter tempo de começar seu dia melhor. É uma questão muito boa de produtividade, como eu falei, a questão da rotina, é você ter rituais, assim, sacou? Tem muitos amigos meus que também acordam mais cedo, eles costumam meditar. Eles costumam acordar simplesmente para ir ou na própria cama, mas realmente para começar o dia mais feliz, sacou? Começar o dia sabendo do que eles estão fazendo. Então, se você acorda e você chega na aula em cima da hora, cara, você vai chegar bolado na aula, você vai chegar, sei lá, suado, igual eu fiz hoje, cheguei atrasado aqui, não é legal chegar atrasado, tava todo mundo aqui me esperando. Então, é aquela questão, né, de quanto vale o seu tempo, sacou? Se você faz as outras pessoas esperarem, o tempo que elas estão aqui esperando, elas poderiam estar utilizando ele de maneira melhor. Então, você está desperdiçando o bem daquela pessoa que é mais precioso para ela. Então, tente acordar mais cedo. Não é difícil a questão de rotina, você vai ver que essa 1 hora vai render muito no seu dia. E aí sempre pense qual é a entrega mais importante do seu dia. É bem legal você pensar nisso, porque você consegue quantificar se você vai estar feliz ou não no final do dia, sacou? Se você colocar aqui agora, no final do dia, por exemplo, o meu que eu fiz hoje de manhã foi esse treinamento aqui, sacou? Eu falei, pô, tem um monte de coisa pra fazer hoje, realmente tive um monte de coisa pra fazer, mas eu pensei, pô, eu vou estar mostrando uma coisa pra uma galera que nunca teve contato com isso, e vai ser bem legal se eles aprenderem. Então eu vou sair daqui do meu dia hoje bem feliz se esse treinamento tiver sido legal pra vocês. Não sejam cínicos no final, falei que foi legal, pode falar que foi ruim, se foi ruim. Não só pra fazer meu dia feliz, mas... E outra coisa, se eu fizesse só isso hoje, eu estaria feliz, é realmente essa coisa que eu falei, né? Se eu tivesse só feito isso aqui hoje, eu estaria feliz? Eu falei no começo do dia que sim, porque era uma coisa que eu coloquei como mais importante. Então, se você consegue definir isso, isso também faz parte da rotina, assim. Você, de manhã, você parar 5 minutos do seu dia antes de começar tudo e pensar nisso. Você vai ter sua agenda lá pronta e pensar, pô, qual é essa atividade que eu tenho que fazer? Ela é mais importante? Ela vai me deixar feliz? Então, de fato,
uma série de coisas que você vai fazer. Eu já estou falando um monte de ferramentas ou coisas assim, mas tentem fazer isso, de verdade. Não só ouçam isso daqui como mais uma coisa, mais uma pessoa falando sobre dicas de produtividade, uma coisa que não existe. Existe, de verdade. Você consegue se tornar produtivo e você vai ver que seu dia vai ser, a sua semana, a sua vida vai ser muito mais feliz, muito mais produtiva de fato, se você tentar sair da sua zona de conforto, né? E como eu falei, acordar 5 horas da manhã. Isso é uma coisa bem difundida no mundo. O 5 AM Club, tem até um aplicativo de celular que ele é bem inútil, na verdade, porque ele é o seguinte, o aplicativo só tem para iPhone, não tem iPhone, então eu nunca tive ele, mas quem amigo meu tem, fala que ele é o seguinte, você abre ele e você só consegue ter uma tela lá de 5 AM Club, e aí assim você tem um botão de check. Você só consegue dar check nele e ficar verdinho às 5 da manhã. Se for 4h59, 5 e 1 você não consegue, só no dia seguinte. Então é só esse aplicativo, sacou? Sei lá, qualquer idiota consegue programar esse negócio. Mas a questão é você realmente se condicionar a estar acordado naquele momento para você apertar o check. Então faz parte da rotina dessa galera. Elas têm que estar acordadas para dar o check e começar o dia delas de uma maneira que a mente dela condicione ela a acordar, sacou? Faz parte da rotina. É uma coisa bem besta, mas que para uma galera que se diz 5 AM Club, funciona. Eu não falo que eu participo disso, tipo assim, só 4 da manhã, mas o nome é isso, sacou? Então por que é bom você acordar? Eu elenquei 5 coisas aqui. Isso tudo tem. São pessoas que dizem, não coloquei coisas que eu achei, mas são coisas que fazem sentido. Primeiro, tem uma vantagem psicológica em você acordar às 5 da manhã. Você começa o dia, imagina que todo mundo acorda, sei lá, como vocês falaram, às 7 da manhã, ou às vezes 9, quando tem aula 10. Cara, quando dá 9 horas que a galera está acordando, você já está bem